Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos aqueles que nos assistem pelas multiplataformas da TV Manaim e participam conosco no chat do YouTube. Nós nos alegramos muito com cada mensagem e gostaríamos hoje de deixar um fraterno abraço aos irmãos de Oxford, na Inglaterra, Maringá e Muriaé. E também quero saudar as queridas Andréia e Eveline, a paz do Senhor Andréia, a paz do Senhor Eveline. Paz do Senhor Cris, paz do Senhor Eveline. É uma alegria para nós, né, estarmos aqui. Saudamos também com a paz do Senhor Jesus a todos que semanalmente estão aqui nos acompanhando nessa mesa em que falamos da palavra de Deus e aprendemos, né, cada dia mais com a palavra do Senhor. A paz do Senhor Cris, a paz do Senhor Andréia, a paz do Senhor todos vocês que nos assistem. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre a mulher virtuosa. Amém. Em Provérbios 31:14 diz: é como um navio mercante de longe traz o seu pão. Navio mercante eram aquelas embarcações grandes que percorriam grandes distâncias e eram construídos para suportar cargas e percorrer essas longas distâncias. E esses navios, eles tinham que ter resistência, estrutura firme e capacidade de suportar grandes pesos e de manter ali a estabilidade para enfrentar essas viagens longas e principalmente para enfrentar as tempestades que poderiam chegar ali. E é muito importante, né, Andréia, porque as cargas, elas precisavam estar bem distribuídas ali naqueles navios. Porque se houvesse uma má distribuição, quando acontecesse qualquer situação, aquela embarcação ela podia naufragar. E aquilo poderia trazer um grande prejuízo. Nós vemos aqui que a palavra de Deus compara a mulher virtuosa como um navio mercante, que de longe traz o seu pão. E na época de Salomão, né, os navios, né, eles eram assim, o topo da engenharia da época, né? Então era aquilo que havia de mais sucesso na questão comercial, porque poderia percorrer longas distâncias em busca de materiais preciosos. Então o Senhor nos compara a isso, né? Então nós vemos aqui que isso que a Cris falou trazia cargas de longe e cargas muito pesadas. Então, nós somos mulheres virtuosas na medida que o Senhor nos capacita a suportar grandes cargas na nossa vida. E para que nós vivamos esse propósito de Deus de levar essas cargas, nós temos que distribuir isso. Vamos pensar praticamente, né, no navio. Se você colocar todo o peso em um determinado lugar, o navio ele vai pender para um lado, a navegação não vai ser possível, ou ele vai afundar no meio do caminho. Então, o Senhor, se nos compara a isso, e o histórico aqui da palavra do Senhor, quando fala das naus de Tarsis, né, que eram os navios ali na época de Salomão, é que havia grande sucesso. A cada 3 anos, esses navios retornavam com cargas preciosas. Então, havia uma distribuição muito grande ali. Essa distribuição é necessária na nossa vida com relação às cargas que nós suportamos. As mulheres, elas carregam muitas cargas. E isso vai ser pesado para nós? Não, se nós distribuirmos isso igualmente. Se o Senhor está dizendo que nós somos comparadas a essas naus, a esses navios que tinham grande sucesso no transporte de grandes cargas, é porque o Senhor nos capacita a fazer essa distribuição. Então, nós temos tarefas domésticas? Temos. O Senhor disse que nós seríamos boas donas de casa. Nós somos profissionais que vamos
no mercado de trabalho, somos profissionais. Somos servas do Senhor, que temos as nossas funções dentro da casa do Senhor, muitas vezes, e dentro da nossa casa, na educação dos nossos filhos, na transmissão da herança. Aí alguém pode ficar aí desesperado, pensando, mas são tantas coisas, e são tantas coisas importantes, são tantas coisas que às vezes me pesam. Não, o fardo do Senhor, ele é suave, não é para pesar, mas nós vamos distribuir isso igualmente. Vamos contar com a ajuda do Espírito Santo para fazermos essa distribuição. Nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê sabedoria de organizarmos o nosso tempo para que nós carreguemos essas cargas. No programa anterior nós falamos a respeito de oração. Que forma maravilhosa de nós distribuirmos dentro do nosso navio as cargas tão difíceis e tão pesadas que muitas vezes nós carregamos, é nós levarmos isso ao Senhor em oração. O Senhor carrega por nós, o Senhor nos capacita a, durante um dia, cumprirmos diversas atividades. Então, é esse sentido, né, da palavra do Senhor. E como navio mercante que o Senhor compara a mulher, a Bíblia também já nos ensina a dividir essas cargas. O Senhor conhece a nossa estrutura. A própria palavra do Senhor fala que a mulher é como um vaso mais frágil. O Senhor sabe das nossas fraquezas humanas e das nossas fragilidades, mas ao mesmo tempo Ele nos compara como um navio que é forte para suportar muitas cargas. Em nós também há uma estrutura para suportar as provações da vida, para organizar a nossa casa, para administrar a nossa questão espiritual, emocional, profissional, familiar. Mas a palavra de Deus, para que tenhamos sucesso nisso, para que não venhamos nos sobrecarregar, mas, como André falou, distribuir essas cargas, a palavra do Senhor nos convida a fazer o quê? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Em Salmos 55, 22, vai dizer assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá e não permitirá que o justo seja abalado. Então, quando nós dividimos as nossas cargas ao Senhor, não vai haver abalo na nossa embarcação. Mas aí alguma jovem, alguma irmã, alguma senhora pode estar pensando assim: eu não sou esse navio mercante, eu sou um barquinho pequenininho nas águas desse mar da vida que as ondas estão se levantando. Mas a palavra do Senhor em Joel também nos diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Se você acha que você é fraca, que você é pequena, que as suas cargas são muito grandes, o Senhor está mandando dizer que Ele é um Deus forte e que Ele vai te ajudar. Ele vai te fazer suportar toda a provação, toda a luta para que você chegue ao seu destino, para que você seja abençoado e vitorioso. Amém. E a palavra que eu acho que complementa, né, essa análise é equilíbrio, né? É equilíbrio. Então nós precisamos de buscar ao Senhor esse equilíbrio, né, nas grandes ondas da vida, né, nas tempestades da vida. Ele é o nosso alicerce, né? O Senhor Jesus é o piloto do nosso barco, do nosso navio, e isso vai nos acalmando, né? E sabemos que nós temos que chegar ao final. Nós não podemos, nosso barco não pode afundar, nós temos que chegar até o grande dia em que nós encontraremos com o nosso amado Senhor Jesus. E Andréia, além dessa questão, um navio mercante também, ele tinha a característica de transportar materiais preciosos. Inclusive, em 2 Crônicas 9:21, a gente tem um registro sobre isso, né? Em 2 Crônicas, né, o segundo livro das Crônicas 9:21, fala dos navios que buscavam ouro, prata. A cada 3 anos eles traziam todo esse material. E nós vemos aqui que nós, como comparadas, né, a esse navio mercante, é o propósito do Senhor que nós busquemos de longe essa mercadoria preciosa, que é o poder de Deus para agir na nossa vida. A prata fala da redenção. Nós queremos dentro da nossa casa salvação. Então, tudo que nós vamos falar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nós vamos depender do Senhor. Às vezes, na vida do seu esposo que não conhece o Senhor,
O que você quer trazer de alimento para dentro da sua casa? É salvação. Né? E ela vem de onde? Ela vem de longe, ela vem da eternidade. E muitas vezes, como a Cris falou, nesta vida, nas muitas ondas desta vida, e alguém pensando que você tem um barquinho, na verdade, o Senhor é aquele que conhece a nossa vida e é Ele quem diz que você é uma nau. Uma nau, um navio mercante que de longe pode trazer o seu pão. Você pode trazer esse pão da eternidade, buscar o Senhor, que Ele tem a salvação, o poder de Deus para operar em causas impossíveis dentro de casa. E muitas vezes, todas nós pensamos que podemos naufragar. Mas o Salmo 107 fala a respeito daqueles marinheiros que viajavam distantes e nas altas ondas do alto mar, o que eles podiam fazer? Eles podiam ver as obras do Senhor. Salmo 107, os versículos 23 e 24 falam assim, olha, os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, o que eles veem? Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Então, é naqueles momentos de altas ondas, de grandes turbulências, em que como que você vai conseguir trazer o pão de longe? Como você vai conseguir trazer a operação do poder de Deus para dentro da sua casa, a salvação dentro da sua casa? É como os marinheiros. Por quê? O que eles podem fazer para diminuir as ondas? O que eles podem fazer para acalmar o mar? Só Jesus pode fazer isso. Nós lembramos, né, da parte da palavra do Senhor que fala dos discípulos que estavam ali e Jesus estava no barco e ele dormia, as ondas se levantavam e eles buscaram a Jesus perguntando, Senhor, o Senhor não está percebendo que o navio vai naufragar? Mas Jesus estava ali com eles. E Jesus é aquele que pôde falar, aquieta-te vento, acalma-te mar. Então, se nós somos comparadas a essas naus, a esses navios mercantes que na época, né, em que a palavra do Senhor foi escrita nesse trecho aqui, eram a obra de engenharia de grande sucesso que suportava tantas cargas, mas que nem tinha os equipamentos de tecnologia que hoje existem, às vezes até para previsão do tempo. Então tem muitas turbulências na nossa vida que nós não conseguimos prever. Mas se nós buscamos ao Senhor, Ele é aquele que vai obrar maravilhas. E às vezes não vai ser com o nosso trabalho, mas vai ser no profundo do nosso coração, transformando a nossa vida, transformando um pensamento nosso, um entendimento. Porque muitas vezes, Eveline, a situação que a mulher está vendo dentro de casa não mudou. Às vezes, o marido com quem essa mulher está convivendo não a trata bem, às vezes o filho não trata bem, mas no profundo ela vê as maravilhas do Senhor, um Deus que opera para cuidar da sua vida, né? Mesmo nas turbulências da vida. Um navio, quando ele parte para uma viagem, ele já sai da sua partida com um destino certo, com o objetivo de onde ele vai chegar, com o seu percurso traçado. E nós, como navios mercantes, nós mulheres, igreja fiel do Senhor, nós também temos um destino certo. O nosso destino é a eternidade. O nosso lugar seguro onde nós vamos chegar é o céu, é a Jerusalém celestial. E nesta viagem, nesse percurso, que nós temos um único caminho, que é o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós vamos enfrentar ondas, nós vamos enfrentar tempestades, grandes tribulações, são as ondas da enfermidade, são as ondas do desemprego, muitas vezes são os problemas familiares, como a Andréia falou, muitas vezes questões emocionais que nos afligem, mas nós temos que ter uma certeza. Se o Senhor Jesus estiver no nosso barco, se tivermos uma vida de oração, uma vida entregue a Ele, Ele vai cessar toda a tormenta e fará-nos chegar no destino desejado. Salmo 107, em continuidade, os versículos onde Andréia leu, continua assim no versículo 28. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas.
Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Enquanto vivermos dessa vida aqui, viveremos uma vida de tribulação, porque o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa vida aqui será uma vida de tribulação, mas haverá um dia em que nosso navio vai atracar no porto desejado. Aleluia. Um dia nós chegaremos na eternidade, no céu, e aí cessam as tormentas, cessam as preocupações, cessam os problemas e viveremos em paz e amor eternamente com o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus. Glória a Jesus. E dentro desse aspecto, né, como o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nós conseguimos levar o pão. Nós conseguimos levar, né, Eveline? É a igreja que trabalha, é o trabalho de levar a dedicação, de buscar ao Senhor, porque quanto mais a gente busca, mais nós vamos conhecendo esse pão, mais nós vamos provando este pão, mais esse pão vivo que veio de tão longe e veio habitar dentro do nosso coração, ele vai alimentando a nossa alma e aí nós vamos alimentando outros, né, Eveline? É verdade, ela fala que traz de longe o seu pão, né? O nosso pão espiritual, o alimento da nossa alma veio de longe. Lá em João 1 vai dizer: o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o próprio Senhor Jesus, que num projeto maravilhoso de salvação de Deus para com o homem, num ato de misericórdia de Deus para conosco, enviou seu Filho Jesus a este mundo, vendo que no nosso coração havia fome, sede de justiça, fome da palavra de Deus. Ele enviou o Senhor Jesus para ser o pão vivo que desceu do céu, para alimentar a nossa alma. E aí em João, vai nos dizer assim, João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então o alimento espiritual da nossa casa é Jesus, é o pão vivo. Muitas vezes nós nos deixamos no nosso dia a dia nos alimentar a nossa alma com tantas coisas, né? Tantas informações em redes sociais, informações que vêm por meios de comunicação, informações que vêm por pessoas que estão ao nosso redor, leituras, e não tiramos um tempo para nos alimentar do que realmente sacia a nossa alma, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Então, nós estarmos atentas como mulheres virtuosas, esse é o alimento espiritual da nossa casa. Esse deve ser o alimento espiritual da nossa família e da nossa alma. Esse pão que vem de longe, que é a palavra revelada pelo Espírito Santo, que é a única que vai saciar o nosso coração. E aí, falando de forma prática a esse respeito, Eveline está falando aqui do pão espiritual que é o Senhor. Mas vamos imaginar uma situação do cotidiano dentro da casa para aquelas mulheres que têm filhos pequenos, né? Bem pequenos, que você ainda precisa alimentá-los, colocar comidinha na boca e tudo. Você está ali trazendo esse pão que é o pão material, mas do que a mente do seu filho está se alimentando naquele momento, né? Então, muitas vezes, para facilitar, porque a mãe sabe que se ela ligar qualquer coisa para distrair a criança, e aí ela não presta atenção no conteúdo, naquilo que está sendo passado, ela consegue alimentar o estômago da criança com 5 minutos, mas se ela tirar aquilo e durante aquela alimentação ela falar do Senhor, ela conversar, aquilo vai demorar muito mais, às vezes prefere colocar qualquer coisa ali para a criança que está se alimentando, fazer aquilo mais rápido. Então nós precisamos ter esse cuidado, né, de entregar às vezes uma alimentação saudável fisicamente, mas naquele momento da alimentação física saudável, o que a mente do seu filho ela está recebendo de alimento, né? Dentro do carro, por exemplo, você está dirigindo, né? E aí a criança atrás está com um eletrônico e o que ela está assistindo naquele momento, você sabe? Então nós precisamos ter esse cuidado, porque todo alimento que precisa chegar dentro da nossa casa, ele deve ser um alimento que veio da eternidade. Transmitir isso para os nossos filhos a todo tempo e fora de tempo. Nós não podemos nos cansar disso.
pode parecer que é um exagero, né? Uma coisa exagerada. Não, nós não podemos estar distraídas, minhas queridas. Não podemos nos distrair. Nesse momento, o adversário trabalha muitas vezes com a nossa distração. Nós estamos distraídas e deixamos nossos filhos distraídos e aquilo, o tempo passa, o dia passa e o alimento de longe da eternidade não foi posto na mesa dentro da nossa casa. Nós precisamos ter esse cuidado de estarmos atentas para que todo o alimento, todos os dias na nossa casa, ele venha de longe, ele venha da eternidade para alimentar toda a nossa casa, né? Os nossos filhos, o esposo, todo mundo que convive dentro da nossa casa deve ter acesso a esse alimento espiritual. E isso que a Andréia falou é um aspecto muito interessante, porque assim como no nosso corpo existem alimentos que fazem bem, vai produzir ali, melhorar a taxa no nosso sangue, vai produzir ali as vitaminas, as substâncias que nós precisamos. Uma alimentação ruim faz o contrário. Ela afeta a nossa saúde, afeta o crescimento, afeta o desenvolvimento, principalmente das crianças. Então, para os filhos, como é importante nós observarmos do que eles estão se alimentando. Se nós queremos filhos que cresçam saudáveis espiritualmente, que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, eles precisam se alimentar do que é eterno, do que vem de Deus, do que vem do céu. Agora, se os nossos filhos passam o dia inteiro, o final de semana todo se alimentando com jogos, com redes sociais, com conteúdos que não trazem edificação espiritual, vai haver um prejuízo. E às vezes o nosso olhar é assim, mas é só um videozinho, mas é só um jogo, não afeta, não tem nada a ver, é tão simples, é tão bobinho aquilo ali, mas está trazendo um prejuízo à saúde espiritual. Então, como mães, né, mulheres virtuosas dentro do nosso lar, que crescimento que nós queremos para os nossos filhos, que desenvolvimento espiritual nós queremos para ele. Aí nós vamos definir qual será o alimento deles. E se queremos um crescimento saudável, é o pão que vem de longe, que vem do céu. Nós podemos pensar praticamente no seguinte: se antes do horário da refeição nutritiva, você disponibilizar para uma criança o sorvete, o chocolate, o doce, ela vai comer aquilo, vai matar a criança, comer o sorvete, o chocolate, o doce? Claro que não, mas na hora da alimentação saudável ela vai comer? Não vai. Então, se nós nos distrairmos, deixamos o final de semana inteiro os nossos filhos usando os eletrônicos da forma que eles quiserem e a gente ficar com essa mentalidade, mas é só um vídeo, não tem problema nenhum. Ele se enfada e na hora do culto ele vai estar com sono. Ele vai estar com sono, ele não descansou, né? Na hora que ele para ler a Bíblia, como não tem aquele monte de imagem, aquele monte de cores ali, ele tem sono, ele dorme. Então, nós temos que ter atenção, o pão que está sendo disponibilizado dentro de casa, né? E isso a gente conclui com o versículo 18, que diz, né, que prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Essa vigilância que é necessária, né, Andréia? É uma vigilância imprescindível, porque a noite fala do momento profético que nós estamos vivendo. São momentos assim de densas trevas em que um não enxerga mais o outro, as pessoas elas não se enxergam. Às vezes você está do lado de alguém, convive com a pessoa, um vizinho ou um colega de trabalho e você não sabe o que ele está passando, né? Então as pessoas não param para conversar porque a todo momento cada um está no seu eletrônico. Então é um momento de densas trevas espirituais em que o mal, ele se impõe. Aquilo que é a verdade, hoje virou tudo relativo, né? A Bíblia fala assim que a justiça ela anda cambaleando pelas ruas. Então, esse é um momento de densas trevas que anuncia a breve volta do Senhor Jesus. Então, nós precisamos estar atentos a todo momento com relação a isso para provar e ver que mercadoria é essa que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa espiritual, que é a nossa vida, né? E esse é um momento que nós não podemos estar desatentas. Vamos buscar o Senhor em todo o tempo, olhando pelo governo da nossa casa, olhando pelos nossos filhos, para
a presença do Senhor constante dentro da nossa casa, um altar erguido ao Senhor a todo tempo dentro da nossa casa, provando o quê? Que a mercadoria que nós trouxemos de longe é ouro, Glória é a prata, Deus. é o poder de Deus, é a salvação para dentro da nossa casa. A lâmpada não se apaga. E lá nos tempos bíblicos, a lâmpada nos remete à candeia. O próprio Senhor Jesus trouxe uma parábola já para falar dos tempos proféticos, desse tempo que nós viveríamos da noite, como Andréa falou, um período de densas trevas espirituais. Ele traz para nós a parábola das 10 virgens, em que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então, a mulher virtuosa, a lâmpada dela não se apaga. Quando nós comparamos aquela parábola, nós vamos ver que 5 que eram prudentes, a lâmpada não se apagou. Mas nas outras 5, a lâmpada se apagou. E qual foi o segredo daquelas? Que a lâmpada, a candeia não se apagou. É porque elas tinham reserva de azeite. E o azeite nos fala do Espírito Santo de Deus. Então, a mulher virtuosa, ela tem reserva de azeite na sua vida espiritual, ela tem reserva de azeite para a sua família, para os seus filhos, para que a lâmpada dentro da sua casa, para que a lâmpada dentro dela não se apague. E essa reserva de azeite não é buscarmos o Senhor só no momento da angústia, só no momento que já estamos enfraquecidos, quando os nossos filhos já estão longe do Senhor, mas é quando nós estamos atentas ao nosso dia a dia, percebeu que um filho já está enfraquecendo espiritualmente, percebeu que o filho já não tem aquela disposição para ir para a igreja, já não está mais lendo a Bíblia como lia, não fala das coisas do Senhor como falava, já começamos a buscar o Senhor, já começamos a orar por eles, já começamos a conversar com eles. Então a mulher, ela não espera esse momento de escuridão, a lâmpada apagar para correr atrás do azeite, igual as virgens loucas, mas ela faz reserva de azeite, ela busca o Senhor, ela consagra a sua vida ao Senhor, ela tem uma vida cheia do Espírito Santo, para que essa lâmpada, essa luz que vai nos identificar com a eternidade, com o noivo quando ele voltar, possa estar acesa. Amém. Estamos chegando ao final. Algum detalhe, alguma conclusão ainda sobre esses versículos que vocês querem colocar? Eu penso que é muito importante nós deixarmos aqui enfatizado o papel da mulher como essa que tem a capacidade dada pelo Senhor para transportar cargas. Às vezes você pode, mulher, estar pensando que é muito peso que você está vivendo na sua vida, mas o Senhor, o Espírito de Deus, é o Espírito de fortaleza. Ele pode te fortalecer. E se a palavra de Deus nos diz que nós somos como esses navios, é porque o Senhor nos capacita. É o Espírito de Deus que nós vamos ter, o Espírito Santo na reserva na nossa vida o tempo todo, com a nossa lâmpada acesa. Ele vai nos capacitar a gerir tudo aquilo que é necessário, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, sabendo que é Ele que tem cuidado de nós. Nós encerramos com um versículo que fala: prove e vê que é boa a sua mercadoria. Como mulheres virtuosas, nós não falamos de uma coisa que nós ouvimos, mas daquilo que nós vivemos. Glória a Jesus. O que nós pregamos para os nossos filhos, o que pregamos para os vizinhos, para os colegas de trabalho, para os nossos familiares, para um marido que ainda não é crente. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos da salvação, quando falamos de como é bom servir ao Senhor, nós estamos falando de algo que nós estamos vivendo. Então, o nosso testemunho, o nosso exemplo de vida é a nossa vida consagrada ao Senhor, que reflete que é para nós uma mercadoria boa, nós vimos como é bom servir ao Senhor, mas que os que estão à volta também vão perceber como é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Que bênção. Glória a Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Mulheres Bíblicas. Curtam, comentem, compartilhem este episódio. A todos, a paz do Senhor Jesus.